Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo, nós vamos abordar o que é a plataforma Lattes. O conceito da plataforma Lattes é que se refere a um instrumento técnico do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e que efetua a integração de bases de dados, de currículos, de grupos de pesquisa e de instituições em apenas um único sistema de informações. Então, dito de uma forma resumida, a plataforma Lattes é um mecanismo de reunir dados e integrá-los a esses três grupos que nós citamos aí e que mais adiante vamos tecer mais detalhes. Os fomentos à pesquisa no Brasil começaram a ter um contorno mais estruturado a partir de 1951. Inclusive, nós temos aí a foto histórica de 17 de abril de 1951. É a primeira reunião do Conselho Deliberativo, do Conselho Nacional de Pesquisa. E teve essa nomenclatura desde 1951 até 1974. Hoje ele é conhecido como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, de 1974 até os nossos dias, nós o conhecemos mais por essa sigla que é CNPq. Falando um pouquinho sobre o histórico dessa plataforma Lattes. Então, a partir dos anos 80, os dirigentes do CNPq, eles tiveram a preocupação em utilizar um formulário padrão de currículos de pesquisadores brasileiros. Então, começaram a reunir esforços nesse sentido. Fins dos anos 80, o CNPq já disponibilizou tanto as universidades como as instituições de pesquisa do país, né, através da rede Binet, que é uma internet precursora no Brasil. Então, o que foi disponibilizado a essas instituições? As buscas de currículos de pesquisadores brasileiros. No começo dos anos 90, o CNPq desenvolve um formulário eletrônico que devia ser preenchido e enviado em disquete ao CNPq, que por sua vez armazenava, então, na base de dados dele. No final dos anos 90, o CNPq reuniu esforços tecnológicos através do apoio das instituições federais, né, como a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Pernambuco, para desenvolverem uma versão única de currículo que pudesse, então, integrar as bases já existentes, ou seja, facilitar o acesso a todos. E, pontualmente, em agosto de 1999, foi lançado e padronizado o currículo Lattes e continua em aperfeiçoamento, aprimoramento até os nossos dias. Agora vamos falar um pouco sobre a composição dessa plataforma Lattes. Conforme vocês podem observar, queridos alunos, ela se subdivide em três partes, né? Então, a plataforma Lattes é composta do currículo Lattes, do diretório de instituições e do diretório dos grupos de pesquisa. Falando um pouquinho primeiro do currículo Lattes. Então, ele se tornou um padrão, uma referência nacional do registro da vida pregressa e atual, tanto dos estudantes quanto dos pesquisadores do país. E ele é adotado atualmente pela maioria
das instituições de fomento, universidades, institutos de pesquisa do país. Ou seja, é muito relevante para quem está atuando na academia ter o seu currículo Lattes, atualizá-lo constantemente. E este formato eletrônico de preenchimento, ele goza de uma riqueza de informações. E ele também tem uma confiabilidade, né? Então, realmente, é algo que foi muito bem desenhado e continua tendo seus aprimoramentos. Agora, falando um pouquinho do diretório de instituições. O que envolve as atividades do diretório de instituições? Bem, ele tem como um dos objetivos registrar todas e quaisquer organizações ou entidades que estabeleçam algum tipo de relacionamento com o CNPq. Então, é feito esse cadastro de entidades, organizações que estão correlacionadas ao CNPq. Além disso, o Diretório de Instituições, ele disponibiliza de uma maneira pública os dados da plataforma e assim acaba dando maior transparência, confiabilidade às atividades de fomento do CNPq e também das agências que as utilizam. Além disso, esse diretório fortalece também o intercâmbio entre pesquisadores e instituições. E também tem um outro papel muito relevante, que é à medida que as suas informações vão sendo recorrentes, cumulativas, esse diretório, então, ele atua na preservação da memória da atividade da pesquisa no país. Olha só que ponto muito relevante. E, por fim, falando do diretório dos grupos de pesquisa, tem como finalidade fazer um levantamento dos grupos em atividade no país. Esses grupos estão localizados em instituições de ensino superior, institutos de pesquisa e etc. E as informações individuais dos participantes dos grupos são extraídas dos seus respectivos currículos Lattes. Então, vejam que estes três componentes, esses três elementos da plataforma Lattes conversam entre si. Bom, então, vimos nesse vídeo alguns aspectos muito interessantes sobre o conceito da plataforma Lattes, o seu histórico e os elementos que a compõem. No nosso próximo vídeo, nós vamos analisar essa pergunta. Você conhece a história do currículo Lattes?